E aí, tudo certo. Se você está na batalha dos concursos, principalmente da área policial ou jurídica, já sabe, né? Tem um tema que é figurinha carimbada em qualquer prova: inquérito policial. Então, nosso objetivo aqui hoje é bem direto. A gente vai destrinchar esse assunto. Mas, ó, não é só ver o que a lei diz. A gente vai focar em como as bancas, especialmente o CESP e Sebrasp, pegam esses detalhes e transformam em pegadinhas para tirar a gente do jogo. Bora descomplicar isso de uma vez por todas. Para a gente realmente dominar o inquérito policial, vamos seguir um mapa, um roteiro bem lógico em 5 passos, pensado para memorização. Primeiro, o básico do básico, o que ele é. Segundo, as características, que eu gosto de chamar de a personalidade do inquérito. Terceiro, como ele começa, quais são os gatilhos. Quarto, como a investigação anda na prática. E por último, que é onde a gente ganha ponto de verdade, os direitos e as regras especiais, que são um prato cheio para aquelas questões que separam quem passa de quem fica. Então vamos lá. Começando pela base, o alicerce de tudo. Seção 1, o que é, afinal de contas, o inquérito policial. Sem ter esse conceito firme na cabeça, o resto vira uma confusão. Pensa no inquérito policial, o famoso IP, como a primeira fase de uma investigação, tipo série de detetive mesmo. A polícia judiciária, que é a polícia civil ou a federal, vai a campo para responder 2 perguntinhas-chave. Primeira, aconteceu mesmo um crime? Isso a gente chama de materialidade. E segunda, quem foi que cometeu esse crime? Isso é a autoria. O grande objetivo é juntar um mínimo de provas, um dossiê, para entregar para o titular da ação penal, que geralmente é o Ministério Público, e ele decidir se tem base suficiente para começar um processo na Justiça. Agora olha a tensão máxima aqui, porque essa é uma daquelas perguntas que caem, despencam em concurso. Qual a diferença entre polícia judiciária e polícia administrativa? É simples, mas decisivo. A judiciária, que é a civil e a federal, age depois que o crime já aconteceu. A função dela é repressiva, é investigar o que já foi feito. Já a administrativa, que é a polícia militar, age antes. Ela está na rua, ostensiva, para evitar que o crime aconteça. É a prevenção. Trocar essas duas na hora da prova é erro fatal. Grava isso. Agora, chegamos no ponto que talvez seja o mais importante de toda essa nossa conversa. Se você tiver que lembrar de uma única coisa, que seja esta: o inquérito policial é um procedimento administrativo. Ele não é um processo judicial. Ah, mas qual a diferença? A diferença é gigantesca, sabe por quê? Um erro que acontece lá na fase do inquérito, um vício, como o direito chama, não tem o poder de anular o processo judicial que vem depois. A banca vai tentar te enganar, vai dizer que um probleminha no IP invalida tudo. Não invalida, isso cai demais. Ok, então a gente já sabe o que é o IP e que ele é um procedimento. Perfeito. Agora vamos para a seção 2, entender a personalidade dele. Quais são as características que o definem? É justamente aqui que as bancas adoram criar confusão com os conceitos. Olha só esse mapa mental, ele mostra todas as características do inquérito policial. Eu sei, parece muita coisa, mas calma, não precisa se desesperar. Para efeito de prova, a gente não precisa decorar tudo de uma vez. Vamos focar nas 3 que mais caem, aquelas que são campeãs de pegadinha. Se você dominar essas 3, já vai resolver a maioria das questões sobre o tema. Primeira característica fundamental, ele é inquisitorial. O que raios isso quer dizer? Significa que a investigação é concentrada nas mãos de uma autoridade, o delegado de polícia. É um lado só investigando. Pensa comigo, nessa fase ainda não existe uma acusação formal. A pessoa não é um réu. Por isso, não dá para falar em contraditório e ampla defesa na sua forma plena, como acontece lá no processo. Aqui, o sujeito é um investigado, ele ainda não é um acusado. Segunda característica que você tem que saber: indisponível. Grava bem isso. Depois que o inquérito começa, o delegado não pode, por vontade própria, simplesmente engavetar o caso. Ele não pode dispor do inquérito, ou seja, ele não tem o poder de arquivar. Quem pode pedir o arquivamento é o Ministério Público e quem bate o martelo é o juiz. O delegado, uma vez que começou, tem que ir até o fim e apresentar um relatório. E essa aqui é uma que causa um nó na cabeça de muita gente. O inquérito é dispensável. Como assim? Ele não é obrigatório. Pense nele como uma ferramenta para buscar informações. Se o promotor já tem em mãos provas suficientes de que o crime aconteceu e de quem é o autor, ele não precisa dessa ferramenta. Ele pode pular essa etapa e oferecer a denúncia direto para o juiz. Se a informação já está na mão, não tem por que usar um instrumento de busca. Simples assim. Vamos passar rapidinho por outras características importantes. Ele é escrito, tudo no IP tem que ir para o papel. É sigiloso, a investigação não é pública, mas atenção, o sigilo não vale por investigado e por advogado dele. É oficial, só um órgão do Estado pode conduzir.
oficioso. Em crimes de ação pública incondicionada, o delegado tem o dever de agir assim que sabe do crime. E, por fim, a duplinha que sempre confunde, ele é oficioso e também discricionário. O delegado tem o dever de investigar, isso é oficiosidade, mas ele tem liberdade para decidir como vai investigar, quais diligências fazer, isso é discricionariedade. Certo? Já entendemos o que é e quais as características. Mas e aí, como o inquérito policial realmente começa? Vamos para a seção 3 para a gente ver quais são os gatilhos que disparam essa investigação. Esse fluxograma aqui deixa bem claro. O jeito que o inquérito começa depende do tipo de crime. A regra geral é para a ação pública incondicionada. São os crimes mais graves em que o Estado age por conta própria. Depois tem a ação pública condicionada, que depende de uma autorização da vítima. E, por fim, a ação penal privada, onde a própria vítima tem que dar o pontapé inicial. Vamos ver cada um deles? Focando na ação pública incondicionada, que é o que mais acontece no Brasil. O IP pode começar de algumas formas. De ofício, quando o delegado, por conta própria, fica sabendo do crime e começa a investigar. Pelo auto de prisão em flagrante, que é o mais óbvio de todos. E agora, atenção total na diferença. Por requisição do Ministério Público ou do juiz, que é uma ordem, o delegado tem que cumprir. E por requerimento da vítima, que é um pedido. Nesse caso, o delegado pode analisar e até negar se achar que não tem fundamento. Requisição é ordem, requerimento é pedido. Não esquece disso. Agora, uma pergunta que é um clássico de prova, daquelas que separam os preparados. E a famosa denúncia anônima? Aquele diz que denúncia. Ele pode, sozinho, dar início ao inquérito policial? O que você acha? A resposta que a sua prova quer ouvir é um sonoro não. Não diretamente. Por quê? Porque a nossa Constituição proíbe o anonimato. Então, uma denúncia anônima, por si só, não pode instaurar um inquérito. O que o delegado faz? Ele usa essa denúncia como uma notícia do crime e faz o que a gente chama de verificação preliminar de informações, a VPI. Ele vai checar se aquela história tem algum fundo de verdade. Só depois de confirmar algum indício concreto é que ele instaura formalmente o IP. Beleza, o inquérito foi instaurado. E agora? O que acontece? Vamos para a seção 4 para ver o dia a dia da investigação. O que são as diligências, o trabalho de campo e quais os poderes que o delegado tem para apurar os fatos. O artigo 6º do Código de Processo Penal é basicamente o manual de instruções do delegado. Assim que ele fica sabendo do crime, tem uma série de coisas a fazer. Ir até o local, isolar a cena, apreender objetos que tenham a ver com o crime, ouvir o que a vítima tem a dizer, ouvir o suspeito e, super importante, determinar a realização das perícias, como o exame de corpo de delito, é o trabalho investigativo em sua essência. Agora, um ponto que mudou com o pacote anticrime e que as bancas estão amando cobrar. Olha só, em crimes muito graves, como sequestro, tráfico de pessoas, a urgência é total. Por isso, a lei agora permite que a polícia ou o Ministério Público peçam dados cadastrais, tipo nome, endereço, nome dos pais, diretamente para as empresas de telefonia, por exemplo, sem precisar de autorização do juiz. Mas atenção, hein? São dados cadastrais, não é o conteúdo da conversa. É uma exceção para situações de vida ou morte. E cuidado para não confundir com o que a gente acabou de falar. Se a polícia precisar de algo mais invasivo, como dados de localização ou sinal de celular para saber onde a pessoa está, a regra geral, mesmo no tráfico de pessoas, é que precisa de autorização judicial. É a tal da reserva de jurisdição. Mas a lei criou uma válvula de escape. Se for muito urgente e o juiz não respondeu o pedido em 12 horas, aí sim a polícia pode pedir os dados direto para a empresa, mas tem que avisar o juiz logo em seguida. É uma medida super excepcional. Chegamos na nossa última sessão. E aqui, meu amigo, estão alguns pontos que fazem toda a diferença na hora da prova. São os direitos e as regras especiais que costumam confundir bastante gente. Muita atenção a essa novidade na lei, o artigo 14A. Ele criou uma regra de proteção para os agentes de segurança que são investigados por uso de força letal em serviço. A ideia é garantir que esse agente tenha um advogado desde o comecinho. Assim que a investigação começa, ele é notificado e tem 48 horas para arrumar um defensor. Se ele não fizer isso, a própria instituição dele tem a obrigação de providenciar um, dando preferência para a defensoria pública. É uma regra para equilibrar as coisas. E para fechar com chave de ouro, a súmula vinculante 14 do STF. Essa aqui todo concurseiro tem que saber de cor e salteado. Ela diz o seguinte: é direito do advogado ter acesso a todas as provas que já foram juntadas, documentadas no inquérito. Mas preste atenção no detalhe: o acesso é ao que já está nos autos.
Aquelas diligências que ainda estão rolando em segredo, tipo uma interceptação telefônica em curso, o advogado não vai ter acesso. Isso é para não atrapalhar a investigação, claro. Olá, pessoal, vamos mergulhar fundo nas fases finais do inquérito policial. Olha, esse é um assunto quente em concursos, cheio daqueles detalhes que fazem toda a diferença na hora da prova. A ideia aqui é a gente desvendar juntos o que realmente importa para garantir aquela vaga tão sonhada. Vamos lá? Bem, nosso roteiro foi pensado de forma estratégica para facilitar a memorização. A gente começa com o indiciamento, que é quando a coisa fica séria e a investigação mira em alguém. Depois, partimos para um terror dos concurseiros, os prazos, mas vamos dominar isso. Na sequência, a gente entende o que acontece quando o inquérito é arquivado e se ele pode ser reaberto. E para fechar, vamos analisar o peso das provas e a polêmica investigação pelo Ministério Público. A ideia é construir o raciocínio passo a passo, para nunca mais esquecer. Então, começando pelo começo, o indiciamento. Pensa nesse ato como um ponto de virada na investigação. É o exato momento em que a apuração, que antes era mais ampla, agora tem um alvo, um foco bem específico. E o que é o indiciamento na prática? É importante entender que não é um simples achismo, longe disso. É um ato oficial, uma decisão que o delegado de polícia toma e precisa justificar muito bem. Ele só vai indiciar alguém quando já tiver na mão dele indícios de quem foi o autor do crime e a prova de que o crime de fato existiu, o que a gente chama de materialidade. A partir daí, a investigação se fecha naquela pessoa. Essa imagem ajuda a gente a visualizar bem. A investigação começa como um funil bem largo, com vários suspeitos possíveis. Conforme as provas vão surgindo, esse funil vai se estreitando, eliminando quem não tem a ver com a história. Até que, pronto, o foco se concentra em um grupo bem menor, os prováveis autores, ou seja, os indiciados. É aqui que a investigação ganha um norte claro. Agora vamos aos pontos que as bancas amam cobrar sobre isso. Primeiro e mais importante, indiciar é um ato privativo, exclusivo do delegado de polícia. Ninguém mais pode fazer. Segundo, e essa é a pegadinha clássica, se o investigado tem foro privilegiado, o famoso foro por prerrogativa de função, o delegado não pode sair indiciando por conta própria. Ele precisa de uma autorização do tribunal. Guardem isso porque é entendimento do STF e é o que vai cair na prova. Ok, com a investigação já focada no indiciado, a gente entra na fase final, a conclusão. E com ela vem a corrida contra o tempo, a contagem dos prazos. Esse é aquele tipo de tema que não tem jeito, exige memorização e atenção aos mínimos detalhes. Mas vamos passar por isso agora. Essa tabela aqui é ouro puro. É para decorar mesmo, não tem escapatória, prestem muita atenção nas diferenças, que é onde a banca tenta pegar a gente. O prazo muda se o indiciado está preso ou solto, e muda também dependendo da justiça, se é a comum, a federal, ou se é uma lei específica como a lei de drogas ou a de crimes militares. Cada um tem uma regra própria. Isso é prato cheio para a questão de prova. E aqui tem um detalhe técnico que é um verdadeiro divisor de águas em concurso: a natureza desses prazos. Se o indiciado está preso, o prazo é material. O que isso significa? Que a gente conta o dia do início. Agora, se o indiciado está solto, o prazo é processual, ou seja, a gente exclui o dia do começo. E mais, para o indiciado solto, o prazo é considerado impróprio. Traduzindo, se a polícia estourar esse prazo, não gera uma nulidade no processo. É um detalhe sutil, mas que decide a questão. E se no fim das contas, depois de toda a investigação, não aparecerem provas suficientes para uma denúncia formal? O que acontece? É exatamente aí que a gente entra no tema do arquivamento do inquérito. Olha, tem uma mudança gigantesca e super recente na forma como os inquéritos policiais são arquivados aqui no Brasil. É um daqueles assuntos que deu um nó na cabeça de muita gente, sabe? Mas calma, porque hoje a gente vai desembolar essa história e entender direitinho como o sistema funciona agora. Então, para a gente não se perder nesse caminho, vamos seguir um mapa, ok? Primeiro, o básico. O que é um inquérito? Depois, a gente viaja no tempo para ver como era o sistema antigo. Aí a gente entende o que a nova lei queria mudar, como o Supremo entrou na história e, por fim, como a foto do momento se parece hoje. Vamos lá. Bom, antes de falar em arquivar, a gente precisa ter certeza de que todo mundo está na mesma página. Então vamos começar do começo. Afinal, o que é um inquérito policial? Pensa no inquérito como se fosse o alicerce de um prédio. É a primeiríssima fase da investigação, sabe? Onde a polícia vai juntando as peças, ouvindo gente, coletando provas. E a decisão que vem depois de seguir em frente com uma acusação ou de arquivar tudo é um filtro importantíssimo no nosso sistema de justiça. Certo. Com essa base em mente, vamos viajar um pouquinho no tempo.
para entender o tamanho da mudança, a gente precisa primeiro saber como era a regra do jogo antes. Vamos dar uma olhada no sistema antigo. O ponto-chave aqui, a peça central de tudo, era o juiz. No sistema antigo, ele era o verdadeiro guardião do arquivamento. O promotor até pedia, mas quem batia o martelo era o juiz. Ele olhava o mérito, os motivos, e se não concordasse, nada feito. O arquivamento simplesmente não acontecia sem o ok dele. E aí, o jogo começou a virar. Chegou o famoso pacote anticrime, uma reforma enorme na legislação que propôs uma ideia completamente diferente, uma nova filosofia para arquivamento de inquéritos. A grande sacada da nova lei era essa: tirar o juiz da jogada. O raciocínio era simples. Se o Ministério Público é o titular da ação penal, ou seja, se é ele quem decide se acusa ou não, então ele também deveria ter autonomia para decidir arquivar, sem precisar de uma autorização judicial. E essa imagem aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. A ideia era sair de um ato que precisava de dois poderes, Ministério Público e Judiciário, para um ato interno, simples, resolvido dentro de casa, só no Ministério Público. Só que aí, a lei se enrolou sozinha. Ela dizia que, quando o promotor arquivasse o caso, iria automaticamente para uma revisão superior. Mas, ao mesmo tempo, o texto dava 30 dias para a vítima pedir essa mesmíssima revisão. Ué, se já é automático, por que a vítima precisaria pedir? Foi essa contradição que gerou a maior confusão e acabou levando a discussão para o Supremo. E com essa confusão toda na mesa, quem entra em campo para resolver? Ele mesmo, o Supremo Tribunal Federal. Diante dessa regra suspensa e da incerteza, os ministros do STF tiveram que criar uma saída, uma espécie de terceiro caminho, que não era nem o antigo nem o novo. E o resultado é o que a gente tem hoje, um sistema que é um híbrido, uma mistura. Não é mais aquele sistema antigo com o juiz decidindo tudo, mas também não é o sistema que a lei queria, com tudo sendo resolvido só no Ministério Público. Foi a solução que o STF encontrou para tentar equilibrar as coisas. Então, como é que ficou na prática? O fluxo agora é o seguinte: o promotor decide arquivar e avisa todo mundo, inclusive o juiz. E a partir desse aviso, duas figuras ganham um poder enorme que não tinham antes: o juiz e principalmente a vítima. Eles podem contestar e forçar uma segunda olhada no caso. E essa é, talvez, a mudança mais importante de todas. O juiz não opina mais se concorda ou não com os motivos do arquivamento. O papel dele agora é de um fiscal da legalidade. Ele só vai intervir se encontrar uma ilegalidade gritante, algo que no direito a gente chama de teratologia, uma normalidade grosseira mesmo. Se estiver tudo certo, ele fica inerte. Acabou a necessidade daquela homologação. Anota aí esse número, porque ele é fundamental. 30 dias. É o prazo que a vítima tem a partir do momento em que é comunicada para recorrer da decisão do promotor. E veja bem, o juiz também pode usar esse prazo, caso identifique alguma ilegalidade, para mandar o caso para revisão. E olha que interessante, tem mais um detalhe nesse caminho. Se a vítima recorre, o caso não sobe direto. Primeiro, ele volta para a mesa do promotor que decidiu arquivar. Ele tem 5 dias para pensar de novo, para se retratar. É uma chance dele mesmo reconsiderar e, quem sabe, mudar de ideia. Ufa, é bastante informação, né? A gente saiu do sistema antigo, passou pela proposta de mudança, pela decisão do Supremo. Para deixar tudo bem organizado, vamos agora juntar as peças e fazer um resumo comparativo, o antes e o depois, lado a lado. Olhando essa tabela, a gente vê o raio-x da mudança. O poder de decidir o mérito saiu das mãos do juiz e se concentrou no Ministério Público. Por outro lado, a vítima, que antes não tinha voz nenhuma, ganhou um poder real de fiscalizar e recorrer. E o juiz virou esse fiscal da legalidade do procedimento. Então, para fechar, a grande lição é esta: arquivar o inquérito deixou de ser um ato que precisava da bênção do juiz. Hoje é uma decisão do promotor, sim, mas uma decisão que é vigiada de perto. Ele não tem um cheque em branco. A decisão dele está sujeita ao controle de legalidade do juiz e, de forma muito importante, ao recurso da vítima. É um novo jogo de equilíbrio de forças. Que o STF já bateu o martelo e não tem mais discussão, não existe arquivamento implícito no Brasil. Sabe aquela ideia de que se o promotor não fala nada sobre um investigado, o caso dele está implicitamente arquivado? Esquece. Isso não existe. O arquivamento tem que ser sempre expresso, oficial e bem justificado. E cuidado para não confundir arquivamento com trancamento.
O arquivamento é, digamos, o fim natural da investigação quando não há provas. Já o trancamento é uma medida drástica, excepcional. É quando a investigação é tão ilegal, tão abusiva ou sem pé nem cabeça que um juiz, geralmente via habeas corpus, manda parar tudo na hora. Essa discussão toda nos leva a uma pergunta essencial. Um inquérito que foi arquivado pode, um dia, ser reaberto? Vamos ver agora a relação delicada entre o arquivamento e a famosa coisa julgada material. A regra geral está nessa súmula do STF, a 524. Ela diz o seguinte: se o inquérito foi arquivado por falta de provas, ele até pode ser reaberto, mas tem uma condição: só se surgirem provas novas. E não é qualquer coisinha não, tem que ser provas realmente novas e relevantes. Mas existem situações em que o arquivamento é definitivo, faz a chamada coisa julgada material. Nesses casos, a discussão morre e não se fala mais nisso. Quando isso acontece? Principalmente em duas situações: quando se conclui que o fato é atípico, ou seja, a conduta não é crime, ou quando a punibilidade foi extinta, por exemplo, pela morte do agente ou pela prescrição. Aí a porta se fecha de vez. E agora, atenção máxima. Esse é o tipo de divergência que despenca em prova. E se o arquivamento for por um excludente de ilicitude, como legítima defesa? O STJ entende que isso faz coisa julgada material, ou seja, o caso não pode ser reaberto. Já o STF, por outro lado, diz que não, que se surgirem novas provas, a investigação pode sim ser reaberta. E a regra de ouro para concursos é: na briga entre STJ e STF, a gente fica com o entendimento do STF. Muito bem, vamos avançar para o valor das provas. De tudo aquilo que foi juntado no inquérito policial, o que o juiz pode de fato usar para basear sua decisão, principalmente para condenar alguém? O artigo 155 do Código de Processo Penal é a chave de tudo aqui. Ele é muito claro. Um juiz não pode condenar uma pessoa usando apenas, exclusivamente, os elementos que foram colhidos lá na fase do inquérito. A prova, para valer mesmo para uma condenação, tem que ser produzida de novo ou confirmada em juízo, com a defesa podendo participar, o que a gente chama de contraditório. Então, a ideia central é essa. O que vem do inquérito é importante para começar o processo, mas para condenar, geralmente precisa ser refeito na frente do juiz. Claro, toda regra tem sua exceção, e aqui temos 3. As provas cautelares, que são aquelas urgentes, as provas não repetíveis, como um exame de corpo de delito que não dá para fazer de novo, e as provas antecipadas. Essas 3 podem ser usadas diretamente pelo juiz para fundamentar a sua decisão. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos tratar de um assunto que sempre gera debate, tanto na doutrina quanto nos tribunais. Afinal, o Ministério Público pode ou não pode conduzir investigações criminais? A resposta hoje, que já está bem consolidada, é sim, o MP pode investigar. E a base para isso é a chamada teoria dos poderes implícitos. O raciocínio é bem lógico. Se a Constituição deu ao MP a missão principal de ser o dono da ação penal, ela, de forma implícita, também deu as ferramentas para que ele cumpra essa missão. E uma dessas ferramentas é o poder de investigar por conta própria. Mas aqui tem uma distinção que é crucial para a prova. O MP pode investigar, sim, mas ele faz isso por um procedimento próprio, o PIC, que é o Procedimento Investigatório Criminal. O que ele não pode é instaurar ou presidir o inquérito policial, o famoso IP. Este continua sendo uma atribuição exclusiva da Polícia Judiciária comandada pelo delegado de polícia, cada um no seu quadrado.